Bom dia, sétimo, tudo bom? Vamos dar sequência aí a nossa matéria. Na página 130, é o capítulo 19, padrões em sequência. Então, ela vai trabalhar com sequência. Mas antes da gente falar de sequência, a gente vai definir alguns termos que a gente vai usar. O primeiro termo que a gente vai definir é esse termo aqui, variável. Variável, né? Se você olhar para a palavra, é uma coisa que vai variar, é uma coisa que vai mudar. Então, se você olhar para essa equação, a gente pode entender o seguinte: o 3 muda? Não, 3 é 3. Menos 2 é menos 2. O menos 4 é menos 4. Eles não mudam. Quem que muda aqui? O x. O x que pode ter qualquer valor dependendo da equação que ele for aplicado. O x, o y, o z, qualquer letra. Desculpa. Então, a gente vai chamar de variável a letra que aparece naquela equação, ok? Então, aqui, ó, quem é minha variável? Minha variável aqui é x. E os números eu vou chamar de constantes. Então, ó, vamos lá. Se a gente desenvolver essa equação, o que vai acontecer? Ó, menos 2 vai para lá. E o x vem para cá, né? Troquei de lugar. 3x menos x igual a menos 4 mais 2. 3x menos x dá 2x. Menos 4 mais 2 dá menos 2. X é igual a menos 2 dividido por 2, x é igual a menos 1. Então, aqui eu achei a minha variável, né? O valor da minha variável, né, nesse caso, foi 1. Esse 1 aqui eu vou chamar de raiz da equação. Por que ele é a raiz da equação? Porque ele é o que torna a equação verdadeira. Então, se no lugar do x, né, da equação, eu substituir por menos 1, eu vou ver que dos dois lados da equação vai haver um equilíbrio. A gente já falou isso lá quando a gente começou a ver equações. Então, nesse caso aqui, o que eu posso falar sobre essa equação? Que ela é uma equação do primeiro grau com uma única variável, que é x. Apesar do x aparecer dos dois lados, ele tem o mesmo valor. Então, é uma única resposta. Diferente daqui do meu segundo exemplo. O que acontece no meu segundo exemplo? A soma de dois números é 12. Aí eu só pergunto, e aí? Quais são esses números? Alguém vai falar 7 e 5. 7 e 5 dá 12. Tá certo? Dá certo. 1 e 11. 1 e 11 dá 12? Dá 12, tá certo. 4 e 8. 2 e 10. 9 e 3. Existem várias opções. Se eu falar, pode usar números fracionários, vai aumentar mais ainda as nossas opções. Se eu falar, pode usar números decimais, vai aumentar mais ainda as nossas opções. Então, são infinitas opções de combinações que a soma dá 12. Vai ter várias respostas. Genericamente falando, a gente chama dois números que a gente não conhece de letra. Então, eu posso colocar que x mais y dá 12. Então, aqui nesse caso, eu tenho duas variáveis, né? Duas variáveis, o x e o y. E cada uma vai ter um valor diferente, tá? Por isso que eu coloquei letras diferentes. Aqui em cima eu coloquei letras iguais porque é o mesmo valor. Aqui são letras diferentes porque tem mais de um valor aí em jogo. Tá bom? E nosso terceiro exemplo tá assim, um trem de carga. Isso aqui tudo da página 130, eu coloquei aqui só um resumo, mas quem tiver com o livro acompanha. Quem não tiver, eu vou ver se o aplicativo que eu uso para pegar o livro de vocês estiver funcionando, eu vou colocar a imagem aí, acompanha pela imagem. Um trem de carga viaja a uma velocidade constante, percorrendo 18 km em uma hora. Então, em uma hora, ele anda 18 km. Se a gente for usar o nosso raciocínio lógico, se ele continuar andando, em 2 horas, ele vai percorrer o dobro, né? 36 quilômetros. Se for 3 horas, vai ser o triplo, né? Então, 3 horas, o triplo vai dar 54 quilômetros.
Se for 4 horas, é o quádruplo, vai dar 72 quilômetros, e assim sucessivamente. Então, aqui, olha, eu posso chamar do tempo da viagem, a hora da viagem, eu vou chamar de H. Hora de viagem. Viagem. H. E a distância que ele percorreu, eu vou chamar de D, tá? Vê se vocês conseguem enxergar. Hora da viagem, ficou com um errinho feio aqui, mas hora da viagem é H e a distância D. A distância, o que está acontecendo com a distância? Ela está sendo 18 multiplicado pela minha hora, ó, 18 vezes 1, aqui, ó, 18 vezes 2, 18 vezes 3, 18 vezes 4, concorda? Ó, 1 hora de viagem, 18 vezes 1. 2 horas de viagem, 18 vezes 2, deu 36. 3 horas de viagem, 18 vezes 3, deu 54. 4 horas de viagem, 18 vezes 4, deu 72. Então, eu estou pegando 18 e multiplicando pela minha hora. Se for 1 hora de viagem, ó, dá 18 quilômetros, 18 vezes 1. Se for 2 horas de viagem, 18 vezes 2 e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho duas variáveis. Quais são as variáveis? D, que simboliza a distância, e H, que simboliza a hora. Aí, continuando, ele começa a falar de padrões e sequências. O que é uma sequência? A sequência é um conjunto de números que obedecem uma ordem definida. E você consegue prever qual é o próximo número. Então, aqui, olha só, eu tenho essa sequência aqui dos múltiplos de 3. Os múltiplos de 3 é 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18. Aqui parou no 18, mas se eu perguntar para você qual é o próximo número, a gente consegue descobrir 21, depois 24, depois 27, 30, 33, e por aí vai. Então, a gente consegue prever qual é o próximo. Isso é definição de sequência. Você consegue saber qual é o próximo número. E esse número, né, aqui o 0, o 3, o 6, cada um deles eu vou chamar de termo. Então, é uma sequência. Nessa sequência, eu tenho primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, sétimo termo e por aí vai. Então, uma sequência ela é composta por termos. Cada termo ocupa o seu lugar e eu consigo prever qual é o próximo termo e consigo descobrir, de alguma forma, qual é o centésimo termo, milésimo termo e por aí vai. E existem duas formas de se fazer isso. A primeira forma é a forma recursiva. Então, olha só, aqui eu tenho figuras. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. A figura 1, tem 4 bolinhas. A figura 2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. A figura 3 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas. A figura 4 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bolinhas. E assim eu consigo dar continuidade à minha sequência. O que é a forma recursiva? Se você parar para analisar essa sequência, você consegue descobrir o que acontece com essa sequência. Do 4 para o 7, aumentou 3. Do 7 para o 10, aumentou 3. Do 10 para o 3, aumentou 3. Aí, se eu te perguntar, quem é a quinta figura? Aí você vai falar, aumentou 3, então é 16. A sexta figura aumenta 3, 19 e por aí vai. Então, isso aqui é a forma recursiva. É aquela que você consegue descobrir qual é a próxima olhando para aquele termo. Então, eu tenho o primeiro termo, eu consigo descobrir o próximo, e assim sucessivamente. Mas qual é o problema dessa forma recursiva? O problema é que, se você quiser saber qual é o 54º termo, você vai ter que ir de termo em termo, pulando de 3 em 3, até chegar
ao termo de número 54. Eu pergunto para você, e a figura de número milésimo, de número 1000? Imagina só o trabalho que você vai ter que ir pulando de 3 em 3, 3 em 3 até chegar a 1000. Dá trabalho. Então, ela não é uma forma muito boa de se descobrir termos muito distantes. Então, a gente vai ver que existe uma outra forma para isso. Usando ainda o exemplo anterior, a gente vai ver o que é termo geral de uma sequência. Então, vamos analisar o seguinte, ó. A gente vai fazer uma relação entre o número da figura e o número de bolinhas. Tá? A gente vai fazer uma relação entre o número da figura e o número de bolinhas. Então, a figura número 1, 4 bolinhas. A figura número 2, 7 bolinhas. Figura 3, 10 bolinhas. Figura 4, 13 bolinhas. E a gente viu também a figura 5, 6 e por aí vai. Então, a gente tem que descobrir qual é o padrão dessa sequência. Um termo geral da sequência. A gente tem que descobrir qual é a equação que está por trás dessa sequência. Então, existe um padrão? Sim, existe. Olha, a posição 1, ela me fornece 4 bolinhas. Então, aqui eu posso falar que é 1 vezes 3 mais 1. A posição 2, 7 bolinhas. Então, aqui é 2 vezes 3 mais 1. A posição 3 tem 10 bolinhas. Então, é 3 vezes 3 mais 1. A posição 4 tem 13 bolinhas. Então, é 4 vezes 3 mais 1. Então, se você for olhar para a sequência, tem coisa que não muda nela, tem coisa que muda. Ó, esse 3 aqui, ele não mudou. Ele é constante. Esse mais 1 aqui também não mudou, é constante. Mas se você for olhar para essa primeira coluna aqui, o que está acontecendo? Ela está mudando. Quem que está aparecendo aqui? Está aparecendo aqui, ó, o número da figura. E a figura, nesse caso, representa a posição de cada termo, tá? Então, esse aqui que está sendo a minha variável. Geralmente, quando a gente fala da posição, essa aqui é a posição do termo. Posição, geralmente, a gente vai representar pela letra N. Posição N. Então, ó, o que que acontece? A minha posição N, ela vai ser 3 vezes... Eu vou inverter aqui, tá? Eu botei a posição como sendo N. Então, essa aqui que representa a posição N. Esse aqui é o número de bolinhas. É esse resultado aqui que está mudando. Então, isso aqui é o número de bolinhas. Eu vou colocar B, tá? Número de bolinhas. Eu ia colocar NB, mas ia ficar muito. O número de bolinhas é igual a 3 vezes a posição. 3 vezes a posição, né? Eu só inverti. 1 vezes 3, eu botei 3 vezes 1. 3 vezes a posição... mais 1, que não muda. Então, ó, o 3 não mudou, 1 mais 1 não mudou. Quem que vai mudar? A posição, ok? Então, ó, no livro de vocês está até ao contrário, mas é porque geralmente a gente usa posição como N, mas pode ser qualquer letra, só vocês entenderem isso. Que o número de bolinhas é igual a 3 vezes a posição da figura, ou seja, a posição do termo, primeiro termo, segundo termo, mais 1. Isso aqui vai ser sempre assim? Não. São sequências. Para cada sequência, a gente vai ter uma fórmula dessa. Essa fórmula aqui, a gente fala que é o termo geral. Termo geral. Por que é o termo geral? Se eu falar assim para você, o aluno, aluna, me fala quantas bolinhas vai ter lá na posição 100. Quantas bolinhas vai ter na posição 100? Ó, a posição 100 vai ser N igual a 100. Posição 100. Quantas bolinhas eu vou ter? Não sei, mas eu posso descobrir. É 3 vezes N
3 vezes n, que é 100, mais 1. 300 mais 1, 301. Então, lá na posição 100, eu vou ter 301 bolinhas. Ah, mas eu não quero mais a posição 100, eu quero a posição, eu quero saber quantas bolinhas vão ter lá na posição 234. Ah, então vamos descobrir. Então, ó, número de bolinhas vai ser igual a 3 vezes, a posição não é 234? 3 vezes 234, mais 1. 3 vezes 234, 3 vezes 4, 12. Né? 3 vezes 4, deixa eu fazer aqui, ó. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 702, mais 1, 703 bolinhas. Então, para isso que serve o termo geral. Para você lá no futuro, lá na frente, descobrir qual é a próxima, quantas bolinhas vão ter, sem ter que você ir pulando em sequência, que vai dar muito mais trabalho. Então, só para finalizar aqui com vocês, cada sequência que vocês forem analisar, vocês têm que tentar entender qual é a relação da posição e do termo que nele ocupa, que ela ocupa. Então, não tem como é que eu posso dizer? Não tem uma forma única de você fazer uma forma geral de fazer todas as sequências iguais. Não, você tem que, a cada sequência você vai ter que analisar o comportamento dela para entender o que acontece com ela. Não é algo difícil, mas também não é algo simples de se notar. Então tem que ter muita atenção, tem que ler, tentar entender o que está acontecendo. Eu vou deixar os exercícios para vocês fazerem e qualquer dúvida me mandem para a gente analisar a questão junto e eu mostrar para vocês como que a gente pode chegar no termo geral daquela sequência, na fórmula daquela sequência, tá? Não se desesperem, tentem fazer com calma e eu vou estar à disposição de vocês para atender qualquer dúvida, tá bom? Fiquem com Deus.